Oi, oi, pessoal! Estamos aqui hoje no Contrafluxo para falarmos sobre neurociência e o luto. Estamos aqui hoje com Braulino Peixoto. Seja bem-vindo, Braulino. Fala um pouquinho sobre você. Eu me chamo Braulino Peixoto, sou neuropsicólogo e o meu grande objeto de estudo é o comportamento elétrico cerebral. Isso, para mim, é assim, a cereja do bolo em pensar na psicologia, porque você tem um fator concreto que pode ser decifrado em códigos e isso pode abrir muitas chaves, muitas portas para sofrimentos de condições humanas. E quando você fala que é cereja do bolo, aí eu penso no luto, né? Sim, Então, quando a pessoa vive um luto, ela pode ter uma das maiores experiências de dor sim, na vida dela. E essa dor, toda essa experiência mexe com o corpo todo, né? É sim. multidimensional. Acontece um caos, um boom no cérebro. Como é que funciona o cérebro na experiência do luto? Ah, boa pergunta. Quando pensamos nessa lógica, é importante dizer e lembrar que, primeiro, a atividade elétrica é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo do mundo das ideias, pensamento e emoção. A atividade elétrica cerebral ela é muito sutil e ela é muito fluida e, portanto, ela guarda muitos códigos secretos. E ela é também, por assim dizer, imaterial, mas ela determina muitas instâncias dos nossos comportamentos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos, obviamente. Então, há um fenômeno neurofisiológico que cada vez mais tem sido estudado, porque a grande ambição da neurociência hoje é encontrar ah, um marcador biológico que possa definir ou pelo menos separar o estado de luto para o estado depressivo, por exemplo. Sim. Então, o que é que acontece? Em linhas gerais, o nosso tronco encefálico ele emite, né, um boom de inputs elétricos. Esses inputs elétricos no córtex eles passam por neurônios freadores que vão determinar a velocidade de cada frequência. Uhum. Quando estamos num estado de luto, essa atividade elétrica ela chega na região pré-frontal, que é a nossa área de racionalidade, de tomada de decisão e por aí vai, e de novo o próprio sistema límbico puxa de volta, porque o luto é um estado de alerta que precisa de muito gasto de energia para fazer Sim. a digestão da falta, da ausência, do vazio. E é por isso que muitas pessoas, no estado de luto, e isso precisa ser investigado clinicamente para se ver se esses traços estão surgindo, a pessoa acaba tendo pouca manifestação do poder de decisão. Às vezes, num Sim. dia se acorda, fica difícil até escolher uma blusa no guarda-roupa, porque justamente a atividade elétrica está muito baixa. Sim. E olhe como é o processo. A depressão é uma instância sorrateira. Né? Depressão não interessa se você está de luto, é tanto que se você não consegue bem elaborar um luto até 3 meses, o que acontece é que aquele evento pode se tornar um processo depressivo. Sim. E como que é esse luto? É aquele luto disfuncional, que você não consegue, por exemplo, ir trabalhar porque você não tem, Paralisa, né? paralisa completamente. Então, se você ficar paralisada mais que 3 meses, essa instância vai cronificando e logo aqui ao lado a gente já conhece o marcador biológico da depressão, que é uma lentificação do osso lateral esquerdo. O pré-frontal já está comprometido pelo luto. Se cronifica, aquilo avança, ele evolui para um processo depressivo. Isso é a grande preocupação hoje na neurociência quando se pensa no luto, que é ele não cronificar e se transformar num estado depressivo que fica muito mais difícil de elaborar e de tratar e, por que não dizer, reabilitar. Porque o estado de ausência de alguém que se ama é tão doloroso que parece ou a pessoa consegue sentir que uma parte dela morreu também. Quantas vezes, metaforicamente, ouvimos isso? E como falamos muitas vezes, essa sensação e essa presença desse pensamento de que uma parte de mim morreu também faz com que a mente inconsciente comece a elaborar isso com efeitos psicossomáticos. Então você começa a perder realmente uma parte da sua Sim. vitalidade. Então, olha a importância de se elaborar bem o luto. Aí algo assim importante é que existe a tristeza, Sim, né? Que é comum ao luto, né? Quando a gente perde alguém, né? Então sim. a tristeza ela convida a gente para Tem coisas que a gente só justamente. elabora na tristeza. Exato, eu falo que a tristeza ela convida a gente para o cantinho, né? Sim, Você vai, acolhe aquela tristeza,
E você, naquele momento ali, você vai elaborando, você vai entendendo. E algo que, assim, que me questiona sobre realmente a parte cerebral é a consciência da Uhum. pessoa que não está mais aqui. Então, assim, Sim. você tem, de repente, ali aquela convivência com aquela pessoa, né? Aquela vivência, aquela história com aquela pessoa. Você tá ali com ela e a pessoa, de repente, né? Ou não, se for um luto antecipatório, mas ela sai da sua vida. E aí, o amor, ele vai continuar, né? O amor, ele continua. Mas a pessoa fisicamente não tá mais ali. Uhum. Como é que fica o cérebro? Como é que fica essa... Entender toda essa dimensão, né? Toda essa questão da pessoa tá aqui, de repente não tá mais. Existe um Uhum. tempo, né? Um tempo para a pessoa ir entendendo todo esse processo. Primeira coisa, a gente precisa começar de um ponto de partida filosófico. Toda perda representa uma morte. Uhum. Por que que eu falo isso? Se a gente for mergulhar no livro do Villanu Ramachandran, que é um indiano neurocientista erradicado nos Estados Unidos, ele criou um livro chamado Fantasmas no Cérebro. Sim. Esse livro, ele coloca expressões de circuitos reverberantes, que são readequações de redes neuronais que ficaram sem fazer nada no estado de ósseo, porque a área que ela representava era de um membro que foi amputado, Sim, né? sim. Então, assim, muitas pessoas passam pelo luto de perder uma perna, de perder um Sim. dedo, de perder uma mão, de perder um braço. E a partir disso começou a ter-se alguns desdobramentos na neurociência a respeito de que manifestações neurofisiológicas poderiam acontecer ah, em pessoas que perdem entes queridos. E uma das constatações que tem sido de cada vez mais atuais é de que assim como a gente tem circuitos reverberantes, que são novas conexões neuronais de maneira inadequada e até patológica, ah, que se tem na amputação de membros fantasmas, é possível perceber também em pessoas que perderam entes queridos. Então, o cérebro, se não tiver uma boa elaboração emocional, ele pode funcionar a partir daquele momento de uma maneira completamente disfuncional, Complicando, né? literalmente, literalmente. E a resiliência, né? Então Sim. a gente sabe que a partida, né, o luto, é uma reação natural a uma perda significativa. Uhum, E a gente vai viver, o luto vai atravessar a gente de diversas formas, como você trouxe. uhum, Como o cérebro trabalha para a gente ter a força, né, uhum, para a gente ter a resiliência de uhum. continuar, né, de seguir, né, de encontrar novos caminhos, encontrar novos olhares para essa vida que continua. Ah, perfeita a pergunta. Você sabe que certa feita na minha vida eu fui convidado para fazer um processo que a gente chama de neuronavegação. O que é a neuronavegação? Um estado de observação, como se fosse uma ultrassom do comportamento eletrocerebral a partir de uma vivência. E o que é que se percebeu? A ideia era fazer neuronavegação em pessoas que estavam em diferentes estágios do processo de luto. Sim. E aí, nesse processo de neuronavegação, ficou muito claro que no primeiro momento, o acolhimento ele é fundamental, porque quando você vê a atividade elétrica de alguém que está em estado de luto e ele é acolhido, aquela atividade elétrica ela se conforta, ela fica menos desorganizada e começa a entrar num certo ritmo que a gente pode chamar de acalento neurofisiológico. Depois vem-se um estado de digestão, que é não falar, que é falar sem medo daquela realidade. E aí tem uma frase que representa muito isso. Só sofremos quando não aceitamos a realidade como ela é. Né? A partir dessa lógica, vem um estado de ressignificação ao ponto de se ter alguns insights, como por exemplo, eu perdi fulano, mas qual seria a atitude que fulano esperava de mim? Então eu vou fazer isso por ele. Eu perdi minha mãe por um câncer agressivo, mas agora eu serei oncologista. Eu perdi o meu pai por uma violência no trânsito, uma violência criminosa, mas agora eu vou estudar porque eu serei juiz e ninguém vai mais passar. Ou seja, a última instância desse processo de elaboração é uma experiência emocional corretiva que gera resiliência, que se conecta com um propósito e faz a vida ter sentido de novo.
é o meu lugar de fala, né? Minha Sim. mãe partiu, justamente foi uma luta de um câncer, e eu falei, vou estudar e vou ajudar para quem estava passando, justamente quem está passando por essa situação. Pois é, né? Você é a Com... terapia do exemplo do Pois que a gente é. acaba. Agora falta a gente mapear seu Sim, cérebro. vamos, Está convidadíssima. Vamos ver como é vamos, que o seu vamos. cérebro está respondendo a essa resiliência iluminada, É, né? E quais são os bits e as iluminações aí elétricas cerebrais que essa ressignificação trouxe para esse alívio, para esse conforto. Você criou um propósito para a sua vida a partir de talvez a experiência mais dolorosa que uhum, você já tenha passado. Olha como é bonito isso, né? E aí é que entra alguns conceitos fundamentais, a importância da plasticidade neuronal, a importância ah, desse processo plástico que o cérebro tem de se ressignificar diante de situações extremamente aterrorizantes, de situações extremamente dolorosas, né? e que a gente acha que muitas vezes a gente olha para essa dor, né? Olha para esse momento e às vezes a gente naquele momento não consegue, né? Não tá muito agudo, então o Sim, luto ele é muito agudo, ele realmente pode, né, paralisar a percepção que a gente tem, sim. né, do redor, do que está acontecendo. Então, o corpo da gente, o cérebro da gente, ele precisa de um tempo, né? Isso Uhum. para mim, Ah, um sem tempo dúvida. para poder entender tudo isso. E esse tempo é um tempo lógico emocional. O que é que significa isso? Cada um tem o seu timing, né? Você É tem muito um ritmo que é individual. muito subjetivo. Se você me perguntar, e a neuromodulação e os estados de libertação ou de reabilitação através dessa manifestação elétrica cerebral e do ajuste, da calibração, pode ajudar? Pode calibrar bastante. Principalmente ela é útil em pessoas que têm história depressiva pregressa, porque a É. gente sabe cada vez mais que a recorrência de um estado depressivo, ele tende a ser muito mais profundo do que o anterior. Então, assim, os estados de alerta para profissionais na área da saúde mental, que está lidando com luto, com alguém que tem uma história prévia de uma experiência da vida em uma época em que esteve deprimido, o cuidado deve ser redobrado. E o que a gente fala também é que o luto ele não acontece no vazio. Uhum. Ele tem uma história, né? E é Sim, importante para quem está dando suporte ao luto olhar para essa história, sem né? dúvida. Olhar para essas dimensões, olhar para o que essa história, o que a história da pessoa fala, né? Uhum. Como ela inclusive enfrentou outras situações também de perda. Uhum. E algo também que eu tenho muita curiosidade, né, em termos cerebral, é sobre a espiritualidade, né? Então, uma das dimensões que o luto ele envolve é justamente o espiritual, né? Uhum. E a gente não fala em religião, fala espiritual. Então, uma força também ali que movimenta, né, para algo, para Sim. olhar a vida de uma forma que seja convidada para um seguir, né? Um seguir Uhum. não de esquecer a pessoa que partiu, um Sim. seguir não de tirar a pessoa da sua vida, de acabar com a dor, mas um seguir de encontrar novos propósitos, Uhum. de encontrar um caminho novo para se olhar. É tipo um quebra-cabeça que foi todo desmontado, né? Sim. Eu enxergo muito o luto assim. O quebra-cabeça tá ali, tava todo bonitinho, aí vai, bagunça tudo, e de repente, aos poucos, a gente vai formando uma nova figura, vai montando de novo e formando uma nova Uhum. figura. E aí, o cérebro e o espiritual, como é que funciona isso? Eu vou te contar algumas histórias que eu vivo no formato off-label, por assim dizer. Eu sou convidado por muitos momentos, talvez a minha própria energia atraia esse processo, de cuidar de mães que perderam filhos. Na minha opinião, é a dor mais dilacerante que existe, é uma mãe perder um ser humano, um serzinho, seja ele adulto, criança, que nasceu do seu próprio Assim, ventre. foge completamente a ordem, né? Sim, sim. Do que a gente Principalmente enxerga a quando isso vida. acontece de maneira catastrófica, né? De maneira Sim, violenta, seja por um acidente de carro, seja excelente. por um episódio criminoso, Sim. hediondo e por aí vai. A gente começa a trabalhar e no processo de aceitação, eu sugiro àquela mãe de que novas instâncias podem surgir para o relacionamento entre eles. Uma delas, concreta, é a ideia de ter encontros pelos sonhos.
Incrivelmente, há muitos anos eu venho acompanhando mães que perderam filhos e no processo de resistência, de que ela ainda não entrou na aceitação daquela perda, Uhum. a mente inconsciente bloqueia, a pessoa não tem acesso. Se sonhar, ela não consegue lembrar. E aí eu começo a dizer para ela que a possibilidade do sonho ela é acalentadora como um encontro aqui no universo concreto que a gente tem. E ela fala, como eu faço para conseguir sonhar? Fulana me ligou outro dia, disse que sonhou com meu filho, ele disse que estava bem. Minha prima me ligou, minha filha já sonhou com o próprio irmão, e por que que só eu que não sonho? Porque você não aceita. E que tal você aceitar e receber esse prêmio? Esse presente, né? É um presente. É. E aí elas ficam assim, muitas vezes ficam céticas naquele processo, e eu digo, esse é o caminho. Eis que o tempo vai passando, a terapia vai acontecendo e de repente elas chegam com um sorriso Sorriso. de um canto a outro. Eu disse, já sei, o encontro aconteceu e elas batem assim a cabeça com aquele brilho no olhar. Nesse dia eu não perco a chance, direto para o exame mapear para ver como é que está esse cérebro, ver como é que ele responde o que ele tem a nos Sim, dizer. sim. E não é raro a gente encontrar mudanças na estrutura, na neurofisiologia, nos fenótipos, nos marcadores, na forma como aquela atividade elétrica começa a se conduzir. Aí eu mostro os exames, faço uma pergunta. Você era assim antes de perder o seu filho? Olha que coisa linda, isso aqui é isso, isso e isso. Você tem um alfa nobre que faz isso, isso e isso. Então a gente percebe que aquele momento é o momento de uma Especial. catarse especial, de uma ressignificação de valores sobre a Uhum. vida, de experiência, geralmente vem conduzida com a experiência emocional corretiva, Sim. que faz com que a pessoa se engaje em um novo Uhum. propósito e, inclusive, um propósito que se acredita que a pessoa que partiu, que já não habita mais esse planeta, esteja em alguma instância, em algum momento, aplaudindo aquela condição. Que Isso é muito maravilha. É bonito. muito isso. Isso é um presente mesmo, porque realmente no sonho a gente tem essa sensação de Sim, contato, né? sim, Inclusive, às vezes, até de uma sensação de contato físico. sim. Tanto que a gente costuma falar, E poxa, outras experiências sinestésicas, né? sim, Olfativa. Outro dia uma sim, paciente sorrindo entrou no consultório e disse, aconteceu o encontro. Ela olhou para mim, eu estou com o cheiro dele até agora aqui. isso. Tanto que a gente fala, poxa, o sonho foi tão real que algumas vezes parece que realmente a gente tá vivendo aquela Uhum, realidade. sim. E que E presente a a gente mente poder. inconsciente pode fazer Que alguns presentes maravilha. para a gente que só a psilocibina faria. Tipo, o que é sinestesia? É você misturar, por exemplo, um gosto olhando uma cor. Aí outro dia uma mãe olhou para mim e falou: Nossa, meu filho estava com um brilho, uma luz. E quando eu encostei nele para dar aquele abraço e perguntar: Meu filho, você está bem? Ele disse: Estou muito bem, mãe. Naquela hora eu senti que eu respirei a luz dele. E essa luz tinha cheiro. Era um cheiro tão gostoso, doutor. Paulina, eu já te convido Isso é aqui sinestesia. para um próximo episódio para a gente falar desse suporte que a Vamos, neurociência pode dar a essas mães, vamos. Para tá? você que está em casa, isso só foi um aperitivo, Sim, viu? É o olha, spoiler. se eu pudesse, ficava aqui conversando 10 horas. Facinho. Muito obrigada. Vocês que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigada por essa Obrigado a conversa vocês. deliciosa. Que Como bom eu que falei, eu gostaram. ficava aqui, ó, horas falando, Sim, mas a sim. gente já vai marcar um próximo encontro. Claro. Vamos parar só em respeito aos os pacientes que estão ali me aguardando na Pronto. porta. Obrigada. Tchau, tchau.